Bom, então vamos falar sobre as fontes do processo civil. As fontes do processo civil. O estudo das fontes do processo civil se divide em duas categorias. Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Formais e materiais do processo. Bom, o que se entende por fontes do processo? Da onde que o processo civil vem, né? Da onde que as normas que regem o processo civil vêm. Quando se diz assim, fonte da água, é da onde a água provém, né? Da onde a água brota. Quando se diz assim, fonte da notícia, quando o jornalista tem, eu tenho uma fonte, da onde a notícia veio, né? É isso, fonte do processo civil, da onde o processo civil vem, da onde a norma do processo civil vem. E as fontes se dividem, portanto, em fontes formais ou materiais, como eu lhes disse. Fonte formal, senhores, fonte formal é aquela que tem eficácia normativa. Eficácia normativa, ou seja, é aquela que deve ser aplicada obrigatoriamente. É aquela que que tem aplicação coercitiva, impositiva. É uma fonte que tem aplicação coercitiva. É uma norma. Quais são as fontes formais do processo civil? Constituição Federal, Lei Ordinária Federal, Lei Ordinária Estadual, Tratado Internacional, Regimento Interno, Regimento Interno de Tribunais e precedentes. E os precedentes. As fontes formais que possuem eficácia normativa, coercitiva, aplicação obrigatória são a Constituição Federal, a Lei Ordinária Federal, a Lei Ordinária Estadual, Tratado Internacional, o Regimento Interno dos Tribunais e os precedentes. Fazer um bate-bola aqui, bater uma bola minimamente sobre cada uma delas. Bom, Constituição Federal. E parece que não tem muito o que falar, além do que nós já falamos aqui ao curso do semestre. Nós vimos que o processo civil ele é aplicado nos moldes da Constituição Federal. O artigo 1º do Código de Processo Civil mandou tu ler primeiro a Constituição antes de começar a ler o Código. O artigo 1º do CPC de 2015, que eu exigi na prova dos senhores, no trabalho que os senhores fizeram, o artigo 1º do CPC de 2015 diz que o processo civil brasileiro é aplicado de acordo com as normas e as garantias fundamentais previstas na Constituição. Nós aqui passamos mais da metade do semestre vendo princípios, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Aí agora, falar que a Constituição Federal não vale como fonte do processo civil não teria nem graça, né? Como não tem muita graça explicar por que a Constituição Federal vale como fonte do processo civil. É isso. É a fonte por excelência. Nós vimos a evolução da jurisdição, como era inicialmente, como é. Lá atrás era a lei que prevalecia estritamente. A evolução histórica, hoje em dia, a proeminência, a superioridade normativa da Constituição. A lei é aplicada de acordo com a Constituição. Então, acho que já falamos bastante sobre
a eficácia normativa da Constituição Federal no processo civil. Sobre a Lei Ordinária Federal, vejamos aquilo que consta do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 22 da Constituição Federal prevê a respeito da competência legislativa, acho que os senhores já trataram disso em direito constitucional. Compete privativamente à União legislar sobre. Vai falar várias espécies de direito, ramos do direito. Direito civil, comercial, penal, processual. O que nos interessa é o processual. Então, compete privativamente à União legislar sobre processo. Lei Ordinária Federal. Por que lei ordinária? Porque, em primeiro lugar, não há distinção normativa entre lei ordinária e lei complementar. Elas valem igual, têm o mesmo status. A lei complementar, ela é exigida, como o nome diz, é uma lei que complementa algo. Complementa o quê? Complementa a Constituição. Então, a lei complementar tem vez quando a Constituição exige. Então, quando a Constituição prevê que certa matéria será regulamentada por lei complementar, é lei complementar. Isso não acontece com o processo. Então, nós podemos afirmar que o processo é regulamentado por lei ordinária federal, artigo 22, inciso 1º. O que não impede de que em certa lei complementar, se tiver uma norma de processo, não tem problema nenhum. O que não pode, ao contrário. Se a Constituição exige lei complementar, que o quórum é diferenciado, aí você não pode rebaixar por uma lei ordinária. Mas se a Constituição não exige lei complementar, você pode pela lei ordinária. E pode também pela lei complementar. Quem pode o mais, pode o menos. Ok? Lei Ordinária Federal. O CPC de 2015, eu já falei mais de uma vez, falei hoje, inclusive, é uma lei ordinária federal. Lei 13.105 de 2015. Essa é a segunda das fontes formais. E o CPC tem aplicação coercitiva, é para aplicar. E você aplica nos moldes da Constituição, que a Constituição também tem força normativa, falamos. Ok, vamos seguir. Próximo. Lei Ordinária Estadual. Aí, eu no lugar de vocês já ia começar assim a pensar, tá de brincadeira, né? O 22 disse que compete privativamente à União. Competência privativa, só a União pode legislar sobre o processo. Então, como é que só a União pode e embaixo tem os estados? É porque o 22 disse isso. E adiante, o 24 disse, o 24 da Constituição, o 24 no seu inciso 11, o 24 no seu inciso 11 prevê, 24 da Constituição, compete à União, também aos estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Claro que essa matéria deu muito problema, muita confusão de interpretação sobre isso aqui. Hoje em dia a poeira baixou, porque há uma contradição aparente ali, né? 22.1, só a União, hein? Tenho dito, só a União fala sobre isso. 24, União e Estados. Procedimento em matéria processual. Como é que se interpreta, como é que harmoniza esses dispositivos? O 24, inciso 11, significa que os estados podem legislar sobre o modo pelo qual se dará cumprimento à lei federal. Ou seja, os estados não têm as justiças estaduais?
Aqui no Rio de Janeiro nós não temos o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos os agentes do Estado do Rio de Janeiro que prestam jurisdição. Juízes do Estado do Rio de Janeiro. Oficiais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. A lei federal manda, os senhores ouvirão dizer, que o juiz determina, o oficial de justiça cumpre a expedição de mandado de intimação. É mandado para lá, é mandado para cá. Não se fiquem preocupando que é mandado, não. É um ato de comunicação processual. Como é que o oficial de justiça vai cumprir? Esse como vai cumprir, a lei estadual pode prever. Porque a lei estadual é que terá maior noção das peculiaridades locais. Porque a lei federal, olhando para o Brasil todo, para a federação como um todo, vai ter dificuldade em identificar, por exemplo, áreas conflagradas por tráfico, áreas que passam um rio no meio e a comunicação é separada por 14 horas de deslocamento. Então a lei local é que vai estabelecer o modo como se vai cumprir. Esse procedimento em matéria processual significa, portanto, o modo de implementação, de cumprimento, atividades administrativas e não jurisdicionais propriamente dito, ok? Bom, próximo das fontes formais, tratado internacional. Nós já vimos aqui, inclusive, na aula passada, lei processual no espaço. Qual é a lei que aplica? Lex foro, a lei do foro. Salvo se houver previsão em tratado internacional, acordo bilateral. Ah, pois bem, se o Brasil assinou o acordo, não tem graça não aplicar depois. Pô. Se é signatário, se internalizou, é para aplicar. E aí, é claro, é fonte formal, aplica-se. Né? Um famoso, que os senhores estudarão bastante, o famoso Pacto São José da Costa Rica. Tratado Internacional de Direitos Fundamentais aqui na Iberoamérica. Importante diploma jurídico. É fonte formal. Tem força de lei. Né? Regimento interno dos tribunais. O próprio CPC, também nessa lógica de que, a respeito da realidade local, o próprio legislador local, o próprio tribunal local vai saber melhor regulamentar, o próprio CPC, em diversos dispositivos, faz menção ao regimento interno do tribunal. Então, em diversos dispositivos, os senhores vão encontrar a previsão no sentido de que o CPC fala, conforme dispuser o regimento interno do tribunal. Então, o próprio CPC ele concede, vamos assim dizer, uma delegação legislativa. O CPC permite que o regimento interno discipline. Eu vou abrir aqui um CPC e vou fazer uma busca aqui por regimento interno. Vou pegar o primeiro que aparecer. Ó, a título de exemplo, artigo 148, parágrafo 3º. Artigo 148, parágrafo 3º, um ótimo exemplo. Nos tribunais, a arguição de incompetência, arguição de impedimento, me perdoem. Arguição de impedimento ou suspeição, não se importem com isso. Aquela lógica de imparcialidade, não se importem com isso. Nos tribunais, a arguição de impedimento ou suspeição, a que se refere o parágrafo 1º, será disciplinada pelo regimento interno. Então, o modo como o regimento interno do tribunal regulamentar tem força de lei, é para aplicar. Veja, o CPC falou, eu tô fora. Eu já estou fazendo coisa pra caramba, regulamentando procedimento, a beça, vou regulamentar esses procedimentozinhos? Não, cada tribunal regulamente esses procedimentos de menor importância. Regimento interno do tribunal. Por fim, os precedentes. Seguinte, precedente é um instituto clássico do common law. Precedente sempre teve no common law eficácia normativa, coercitiva, obrigatória. No Brasil, como nós somos vinculados tradicionalmente à ideia do civil law, sempre estivemos
filiados à ideia do primado da lei, da supremacia da lei, sempre prevaleceu entre nós a concepção da jurisprudência. A jurisprudência que sempre teve um caráter meramente persuasivo. Persuasivo significa de persuasão, de complementação, de reforço na argumentação. Então a jurisprudência não tinha eficácia normativa. Acontece que de um tempo para cá, não é algo que se deu no ano passado, nem de 2015 para cá. Não é uma novidade do Código de 2015. Talvez o Código de 2015 tenha jogado na cara da sociedade. Muitos dizem, o Código de 2015 mudou a roda, inventou a roda. Não. Isso já vem paulatinamente, o sistema brasileiro vem paulatinamente e progressivamente prevendo esse tal desse precedente. Precedente tem um sentido de fonte formal, por quê? Porque é uma decisão do tribunal que deve ser obrigatoriamente aplicada. Um exemplo clássico de precedente como fonte formal, e o nome ajuda a entender, é a súmula vinculante do STF. Olha o nome, vinculante, vincula. Súmula vinculante do STF, artigo 103A da Constituição Federal. A súmula vinculante é uma espécie desse precedente. Os senhores ouvirão falar melhor, estudarão melhor o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Eu estou até para lançar um livro, que foi a minha tese, por esses dias aí. Talvez nem dê tempo, estava achando que ia dar tempo antes de terminar o semestre. Vamos ver. Mas dá para sair esses dias sobre precedentes, sobre o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Quando eu tiver maiores informações, eu passo para os senhores. Mas os senhores terão maiores informações sobre isso, verão melhor em processo civil 3, como eu lhes dizia. Porque lá que os senhores vão estudar o processo nos tribunais. E no CPC isso é melhor tratado nos artigos 926, 927 e 928, dentre outros, que trata dessa eficácia vinculatória, portanto. Resumidamente, algumas decisões judiciais passaram a ter eficácia vinculatória, a ser aplicada, portanto, de modo coercitivo, a valerem como normas, fontes formais. Falta ver, a gente consegue ver isso em menos de 5 minutos, as fontes materiais. As fontes materiais são aquelas, como eu mencionei ainda há pouco ali, que têm eficácia meramente persuasiva. E o que é eficácia meramente persuasiva? Que não valem como lei, que não têm eficácia normativa, que não são obrigatórias. São argumentos de reforço, que servem como convencimento. Exemplo, espécie clássica de fonte material, que serve como convencimento persuasivo. Doutrina. Como é que doutrina vai valer como lei? Olha aqui a quantidade. Cada um diz uma coisa. Vai aplicar qual? Aí não teria como saber. Não, doutrina é para ajudar a construir o raciocínio. Olha aqui. Doutrina. Doutrina. Tem sempre uma do seu lado. Um diz uma coisa, outro diz outra. Se tivesse força vinculatória, coercitiva, você ia aplicar qual? Seria bagunça. Seria mais bagunça do que é, mais confuso do que é. Então a doutrina não tem força de lei, evidentemente. Não tem aplicação obrigatória. Tem uma eficácia persuasiva, convencimento. Ok? A jurisprudência, como eu lhe dizia, no sentido clássico. As decisões judiciais que não são as vinculatórias. A imensa maioria das decisões continuam sendo meramente persuasivas. Então você fala, fulano de tal decidiu desse jeito. O juiz não é obrigado a decidir como o outro decidiu. Mas aquilo é um argumento de reforço. Fala, excelência, a minha tese aqui não é louca não, tá? Tanto não é louca que um tribunal pensa desse jeito, o outro tribunal pensa daquele jeito. Aqui o juiz pode olhar aquilo e falar, não faz sentido o que o cara está dizendo. Vou levar um pouco mais a sério, vamos assim dizer. É um argumento de reforço.
Essa é a diferença, portanto, da jurisprudência clássica para o precedente como vinculatório, obrigatório. Pois bem, fonte material. E aqueles elementos que eu passei para os senhores, que nós já havíamos tratado, lá quando estudamos a inafastabilidade da jurisdição, o artigo 4º da LINDB. Os costumes, analogia e princípios gerais do direito. São aquelas fontes de integração do direito, né? Os costumes, analogia e princípios gerais do direito que se encontram no artigo 4º da LINDB, como nós estudamos. Aquela vedação ao não liquer, artigo 140 também do CPC, o juiz não pode se eximir de julgar. E, volto a dizer, esses princípios gerais do direito, princípio ali não significa o mesmo princípio no sentido do princípio do contraditório. O princípio do contraditório é fonte formal, está na Constituição. Princípio devido processo legal é fonte formal, é obrigatório. Esse princípio geral do direito ali como fonte material é o direito não socorre quem dorme. Quem paga mal, paga 2 vezes. Esse tipo de coisa. Esses jargões jurídicos os senhores vão estudar aí, vão ouvir durante todo o curso de direito. Ok? Vamos ficando por aqui, meus senhores. Por uma questão óbvia, acabou